mal, enfim. E aí, buscando, um dia eu cheguei em casa revoltado, assim, tipo, nível hard, xingando Deus, falando, berrando com ele. Entrei no meu quarto e aquela Bíblia que eu sempre lia tava lá. Falei, se tu é Deus mesmo, então tu vai falar comigo agora. Por que tu levou meu pai? Essa era a minha pergunta. E aí eu peguei Deus, ele não desperdiça nada, cara. Porque ele usou aquele momento. O que você acha? Que ele iria me trazer um conforto. Uhum. Cara, ele me trouxe o maior confronto da minha vida ali. Porque quando eu li a Bíblia, eu li em Êxodo 20, onde Êxodo é a história do povo de Israel, do povo de Israel que estava escravo no Egito, e eles saem. É a história do Mar Vermelho, de toda aquela questão que foi aberto o Mar Vermelho para eles passar, que o povo do Egito, enfim. E conta nessa história de Êxodo. E ali muitas pessoas murmuravam, muitas pessoas, mesmo Deus tendo tirado eles da escravidão, viviam outras coisas, adoravam outros deuses. E ali Deus falou, teve um momento de ira com o povo, e ele fala, se não me obedeceres, se adorares outro tipo de imagem que não seja a mim, e não me obedeceres, amaldiçoaria até a tua terceira e quarta geração. E eu só li até ali, irmão, porque na hora me veio um medo, e veio meus filhos na minha frente. Eu já tinha os gêmeos, né? E aí veio eles na minha frente e eu comecei a chorar, e eu batia assim, eu lembro, cara, que eu batia assim no meu peito e falava, eu vou pagar o preço, eu não quero que eles paguem esse preço, não quero que eles passem por o que eu tô passando, porque eu sempre tive relacionamentos frustrados, sempre na escassez de muitas coisas na vida, sempre sofrendo, sempre em perrengue, sabe, uma coisa, vivia altos e baixos. Ao mesmo tempo tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Exato. E aí eu falei, não, eu vou pagar o preço e tal. E ali começou uma busca. E eu comecei a ir na Reviver. E isso era 2015, então começou a busca, eu comecei a levar a minha carreira a sério. Mais ainda. Eu sempre fui um cara trabalhador, só que eu misturava as coisas. Eu comecei, cara, fazia show, minha banda, sem álcool, acabou, galera. É assim, se não quiser assim, tá fora. Sem mulher em camarim, sem, enfim. Só atendimento, lógico, atender todo mundo, mas sem a promiscuidade no camarim, né? Sendo bem, pra não falar outra coisa. Que não me permitem mais. Então, eu comecei a levar a sério. E, cara, a carreira começou só subir. Que tu se encontrou. Exato. Eu comecei a levar a sério, me encontrei. E eu pensei, cara, é sobre isso. Só que eu nem sabia. Eu só falava, cara, o que aconteceu contigo? Os caras falavam. Eu lembro uma vez que eu tava um pós-show, assim, e o Cezinha falando com a galera, com os caras, ele falou, irmão, conheci esse bicho aqui e tal. Cara, não, ele tá muito diferente, cara. Não, o cara mudou mesmo, eu não botei fé que o cara tinha mudado, mas mudou mesmo. E isso eu não tava na igreja ainda. Eu tava na carreira, só que eu já tinha mudado os hábitos, né? Comecei a mudar todos os meus hábitos. E aí, naquilo ali, eu comecei a Reviver e tal, e eu falava, cara, aconteceu que um dia eu cheguei em casa e tal, e Deus falou que vai amaldiçoar. Eu só falava isso, porque eu não sabia onde era, eu não sabia o endereço, eu não sabia nada. Deus vai amaldiçoar e tal, e eu não posso, meus filhos não vão passar por isso, eu vou pagar o preço para que eles não paguem por nada, né, que eu faça. E aí, eu comecei a Reviver e tal, e 2017, 2 anos depois, eu consegui um investidor, empresário, pra dar um boom maior, aí tipo gravar com alguém maior, um produtor maior, e foi onde o Fernando entrou na história, o Fernando Sorocaba. Então o Fernando, a gente foi pra lá, e a gente foi numa semana, deu tudo certo, aí ele falou que queria fazer parte da carreira, que não queria só gravar a música, que ele queria fazer parte da carreira e tal, daí ele me fez o convite pra gente fazer parte da Zor Produções, que era dele. Cara, pra mim foi a realização de um sonho, né? E aí eu voltei de lá. Aí eles marcaram a assinatura do contrato para sexta-feira. Isso era numa quarta de uma semana, ficou para sexta da outra semana. E eu, tudo marcado, tá? Uma quinta-feira eu fui na Reviver para agradecer a Deus pelo contrato que eu ia assinar naquele outro dia. Aí eu tô lá, irmão. Obrigado, Senhor, e tal, aqui. E o pastor não me conhecia. Eu não conhecia ninguém. Eu entrava mudo e saía calado da igreja. Eu só ia para ouvir a palavra e o louvor que eu gostava muito. E do nada ele começou. Porque Deus tá... Um momento profético que teve ali. E Deus está me falando aqui de alguém que está para assumir a responsabilidade com um mundo muito grande. Só que o dia que ele renunciar a isso, Deus, através da vida dele, vai salvar muitas vidas. Aí eu tô aqui, né? Aí quando ele falou aquilo, eu... Ah, meu Deus, será que sou eu? Será que é pra mim? Aí eu falei assim, não,
Tá de sacanagem. 18 anos da minha vida. Eu tô só esperando. Eu tô esperando isso, cara. Não é possível. Não, tu me ajudou a chegar aqui e agora tu tá pedindo de volta. E foi realmente isso. Que é o que Deus faz. E eu, cara, não é pra mim. Eu não peguei pra mim. Cara, sexta-feira eu fui, assinei, show de bola, gravamos e clipe de cima e embaixo. Estou explodida em toda a região sul. A música mais tocada na rádio 3 meses. E olhadinha, outra música. Tô com os cretinos do funk bombando. Eu fui lá na fonte, conheci os caras do funk. Lançamos no Condzilla 3 milhões de views em 2 dias. Tipo, cara, bombou. Por quê? Porque ao mesmo tempo, o diabo também sabe o que tá acontecendo. E ele sabia que ia me perder, e ele começou a me oferecer tudo que ele podia pra não me perder. Só que eu continuei indo na igreja. Só que eu não conhecia o pastor ainda. Eu só ia e esqueci dessa palavra, dessa profecia, esqueci tudo. Passou batido. Passou batido. 1 ano depois, coisas na minha vida começaram a acontecer em questão de vida pessoal, muito ruins, sabe? Muito ruins mesmo, assim, tipo, cara, carreira bombando, tudo dando certo, e a vida pessoal, algo muito ruim que eu não sabia o que era. Indícios de depressão de novo, muita coisa ruim, assim. Cara, eu ia pra gravação de DVD dos caras, ia pra São Paulo, o tempo inteiro tava lá. Aí eu começava a analisar as pessoas. Eu sempre fui um cara observador, sabe? Chegava, sempre, como eu sou quieto, assim, tímido, sempre ficava na minha, né? E ficava ali analisando. Começava a ver a história de vida dos caras, era sempre a mesma coisa, cara. Sonho, sou pobre, ganhei dinheiro, ajudei minha família, só que agora eu não tenho mais vida. Sonho, não tenho mais vida. Qual que é o maior sonho? Constituir uma família. Não consigo, porque a mulher que colhe em mim só quer não sei o quê. Porque, enfim, ou eu faço escolhas que acabam com a minha família. Era tudo assim. Eu falei, cara, não é o que eu quero. Não, tem alguma coisa errada. Não pode ser, eu vou fazer diferente, né? Mas não tinha nada a ver em largar, eu não tava pensando nisso. Eu falei que eu ia ser uma pessoa diferente. E me policiando. Só que no ser diferente, eu comecei a ver que para eu ser diferente, existiam coisas maiores para viver, só se eu saísse daquele meio. Porque isso que eu falei que é questão de propósito. Não tô falando que, não, cara, então quer dizer que para mim viver a salvação e viver as coisas que Deus quer, eu tenho que sair. Cara, cada um tem o seu papel. Tem cara que vai ter o papel lá dentro mesmo e vai viver isso. Mas não foi o que eu senti mais. E aí nisso, cara, começou aquele conflito todo tal, até que, cara, muita coisa ruim acontecendo, até eu entrar no gabinete, conhecer o pastor Júnior. Aí quando eu conheci ele me falou desse dia da profecia. Ele falou, cara, eu não te entreguei porque eu tive medo de te assustar, porque nunca vem, eu não conheço, o cara tá vindo aqui, eu chego, tem gente que se assusta mesmo, tipo, nunca mais volta, então eu vou voltar lá, o cara tá querendo me... Daí ele falou, não te entreguei por isso, mas era pra ti. Eu meio cético, né, cara, assim, beleza dele, tu não tá acreditando, eu sei até onde tá sentado. Daí eu, onde? Ele me levou onde eu tava sentado. Aí, irmão, eu me arrepiei todo ali, eu senti um temor de novo, aquele mesmo temor que eu tinha sentido quando eu li. E aí eu contei pra ele isso, porque um dia tal, eu li isso, e ele não me falou nada sobre isso. Falou, é questão de posicionamento, Deus tem muito pra fazer, cara, tu é um cara que eu vejo que Deus te quer, tem pressa e tal. E ali eu comecei a entrar em conflitos, e eu comecei a ter, ia pra shows, cara, tudo acontecendo, tudo certo, e eu não queria mais estar ali. Não queria mais estar ali. E aí eu fiz provas com Deus. Falei, se é isso que tu quer mesmo, foi que testando, eu entregue, né? Vou fazer 3 provas. Uma é essa, 2 a segunda é essa e a terceira é essa. Aí ele cumpriu. Uma era o meu irmão, que trabalhou, o Gui conhece, o Gelson trabalhou comigo desde que se conhecia por gente, só fazia aquilo. O que ele ia fazer da vida? Segundo era o Niltinho, que até hoje também é um dos maiores percussionistas da região, que o cara tava 10 anos comigo. O cara, ele negou, cara, tipo Marcos e Belucci, negou uma galera, assim, pra tocar. Bruninho e Davi, aliás. Pra tocar comigo. Então a resposta que tu pediu ali é pra esses caras, né? Pra esses caras. O que eles vão fazer da vida? Exato. Falei, tu cuida do meu irmão antes. Tu cuida do Nilton antes. E os contratos? Porque são 3 milhões de contratos aí que eu tenho que pagar se eu rescindir. Não tem como.
Aham. Tá doido? Aí, beleza. Mas não contei pra ninguém. Fiz prova com ele, não contei pra ninguém. E aí eu comecei a orar mais. Eu comecei a me relacionar mais com Deus. Ter mais intimidade. Porque a intimidade que te dá acesso. Exemplo. Cara, a gente se conhece, mas não ao ponto ainda de eu revelar todos os meus segredos pra ti. Sim. Eu conheço o Gui a um ponto de intimidade por tudo que a gente viu, que eu já falo mais coisas com ele. Só que se eu começar a conviver contigo, tomar café contigo, sair, te chamar na minha casa, daqui a pouco eu vou estar fazendo o quê? Certo? Então, a intimidade te dá acesso. O relacionamento te dá acesso. E foi o que eu comecei a fazer com Deus. Isso, relacionamento com ele, intimidade com ele, de ir buscando e buscando. E aí, nesse tempo, ele começou, tipo, o meu irmão do nada chegou Não, antes disso, antes de começar as provas, eu tô escalado pra tocar na Festa do Pinhão. Todo mundo sabe que é a maior festa do estado. Né? E aí, cara, era o meu sonho desde os 12 anos de idade. Eu sou da Serra, sou do lado ali. Tá em casa lá, né? É, e eu falava assim, quando era pequeno, pros meus primos, eu falava, um dia eu vou cantar nessa festa, no palco principal e tal. Eles riam da minha cara, lógico, né? Mas, de repente, tô escalado lá, cara. E olha só como Deus é. Ele preparou isso. Porque ele sabia que o diabo ia me oferecer tudo, então ele preparou, só que cuidando do meu coração, mostrando outras coisas em volta e tal. E ele preparou. Naquele dia, era o sábado, que era o melhor dia. No palco tava a Loki, que era o número 1 do eletrônico. Jorge Mateus, que era o número 1 do sertanejo. E Kevinho, que era o número 1 do funk, só isso. E eu. Tipo, olha o tamanho da responsa, o tamanho... A estrutura, todo mundo a mesma estrutura. Camarim, mesma coisa. Tempo de show, mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E eu fui, tinha os dançarinos e... Cara, a gente botou aquilo abaixo. 25 mil pessoas. Só que, cara, eu tô lá, cantando, de repente... Sabe aquela cena de filme que dá aquela câmera lenta, assim? Só pro cara. Só pro cara, mano. A mesma coisa, eu tava cantando Evidências. Era, tipo, depois... O show tinha várias coisas. Mas na música Evidências, que tava o povo cantando, assim, só no violão e a galera... Deu aquela câmera lenta. Aquela câmera lenta. Aí eu vi aquela 25 mil pessoas cantando e tal. E aí a minha família toda lá. Aí, cara, Deus falou assim... E ele falou... Era isso que tu queria? Tá aí. Chegou. Daqui, em relação a isso, daqui... Só vai agora. Mas não é o que eu tenho pra ti. Caralho. Tu me dá isso aqui? Que eu tenho outras coisas pra te dar. Só que ele me prometeu lá o que ele ia me dar. Só não falou do processo, né? Porque se ele fala, eu ia dizer não. Não, deixa eu aqui. Mas confia, né? Exato. Só que eu falei, não é isso que eu quero. E aí depois dali que eu fiz as provas. E aí as provas começaram a se cumprir. Meu irmão do nada chega pra mim num show, preciso ir embora contigo. Tá. E isso ele começou a ir na reviver comigo e tal. Aí ele assim, ó, vou pra um retiro da igreja e depois eu não volto mais pra noite. Ele, Cara, do nada? Do nada. Eu falei, como assim, cara? Só que eu sabia o que tava acontecendo, né? Aí eu, não, com Deus eu não vou brincar, né, irmão? Não vou competir com Deus, eu dirigindo ele falando. Doido pra contar, né? Daí ele, então, cara, eu me encontrei, vi que não é isso e tal e tal. Ah, que bom, né? Eu falei, olha, interessante. Pô, tem certeza? Será? Aí eu falei, pô, quem sabe um dia eu sinta isso também, né? Negócio Falei pra ele. Aí ele, então, cara, porque... Eu falei, não, beleza. Aí passou umas 2 semanas, o Nilton me liga pra perguntar pra ele. Chorando, cara. O cara, porque... Ô, Rodrigo, tu entende, né, cara, que eu tenho 3 filhos e a gente tava no esquema de cachê pro show. Era um bom cachê, mas era pro show, não tinha fixo. Aí ele, os caras vão me dar um fixo, não sei o quê. E eu já sabia que não era sobre isso, cara. E aí eu comecei já a rir no telefone dele. Cara, não quero que tu fique bravo comigo, não tive vergonha de falar pessoalmente. Falei, irmão, fica em paz, cara. Voa. Vai com Deus, cara. Fica em paz, isso aí depois tu vai entender. Não, irmão, mas pô, tu sabe, 10 anos, nunca fui traíra contigo. Falei, irmão, relaxa. Eu já sei, tá tudo certo. Tá tudo certo. Que louco. E foi. Ele foi contratado até hoje com os caras. E aí, cara, naquela hora eu desliguei o telefone e já caí de joelho, dando graças e glória, falando, eu já não preciso nem cumprir o terceiro.
eu já entendi. Eu sei que tu tá comigo. Eu sei que é isso mesmo, né? Só se fosse muito teimoso. Só que Deus, cara, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa de algo. Então ele fez, quando eu fiz a prova, ele assumiu aquilo. E eu já tinha me entregue e falado que eu ia renunciar. Tipo, na outra semana eu ia fazer uma live, foi o que eu fiz, ia renunciar. E falei, não precisa nem da terceira. Mas na mesma semana, aconteceu uma situação com o Fernando, na família dele, e ele simplesmente mandou um e-mail dizendo que ia fazer o distrato com todos os artistas do escritório. Que a partir dali, ele ia continuar parceiro nas produções, mas não mais na carreira. Então, ia ser pago... Receba. Exato. E aí, o escritório ligando, esse Music, os caras, pô, não sei, cara, mas tamo junto e tal. E eu entendendo, tipo, cara, como assim? Caramba, mano. E aí o meu empresário, que era o Mendes, aproveitou o que tinha acontecido com o cara. Ele falou, cara, vou dar um tempo. Vou aproveitar isso aí. Ele meio ficou Que loucura, pé da vida, né, certo, né? Vou dar um tempo, vou tirar, porque na época ele tava com um monte de artista. Lembra que ele tinha uma galera? Falou, eu vou largar todo mundo, vou dar um tempo e depois eu volto só contigo. Eu falei, não. Relaxa. Fica tranquilo, pô. Não, cara, mas eu falei, não, eu não vou mais voltar. Não, como assim? Eu falei, cara, vem aqui no escritório. Eu vou aí. Eu fui, cara, ele não tinha como entender. Não tinha, ninguém entendia. Não tinha. Naquele momento... Não tinha como. Eu não ia, se eu contasse tudo isso, ia me chamar de louco, enfim. E aí, Um dia tu vai entender. É, exato. Mais ou menos isso. Exato. E aí, cara, eu fui, fiz a live anunciando. Isso foi em janeiro. Isso, né? Porque eu tinha que cumprir todos os contratos ali. Então fui até abril. Meu último show foi 19 de abril de 2019. Foi na hoje? Foi no Belvedere. Belvedere? Eu tava. Tu tava? Tava. Passei por todo esse processo aí. Né? É, Mas tu falou e depois cumpriu? Tive Ou que cumpriu cumprir. tudo e depois falou? Tipo, Não, eu falei primeiro. Falou eu antes. lembro. Falei. Meu, então a galera já foi com aquele sentimento Meu, cara, Não, e sabe o que é mais louco? Que a galera ia com o sentimento de morte. Luto. Aham, sim. Real. Tinha gente que chorava como se eu tivesse morrido. E um dia eu postei, galera, eu não morri, sei o que e tal. Só que aí naquela hora, tipo, Deus falou comigo de novo, não, você morreu. Aí eu, pô, como assim? Ah, meu Deus, vou ter que fazer uma retratação agora. Daí ele... Morre! Daí ele Pô, na realidade, gente, é que assim, agora não é mais Valentim, não. A partir de amanhã é outra pessoa aqui nos stories. E aí, só que eu não entendia de nada ainda, né? Sobre. Não tinha feito estudo bíblico, não tinha lido, não sabia o que isso quer dizer. Mas Deus falou, não, você morreu. Tipo, acabou. E eu, cara, deu, como assim? Eu fui buscar isso aí. Aí eu fui me batizar, tipo, eu me batizei uma semana antes do último show. Eu ainda fiz o último show batizado. Ah, tu já fez o último show batizado. É, mas tipo, uma semana só. Porque não tinha como adiantar, enfim. E aí, no batismo, no curso de batismo, aí veio a passagem que falava. E quando você se batiza, tipo, esquecendo as coisas velhas que ficaram para trás, 2 Coríntios 5:17, se eu não me engano, acho que é isso. É, né, amor? Acho que é isso, né? Ela sabe mais que eu. E deixando as coisas velhas que ficaram para trás, eu sou nova criatura, e aquilo que era velho passou, não existe mais, e aqui se fez nova criatura. Então, tipo, eu desci nas águas um cara. E voltou outro. Eu matei o velho homem, eu matei as coisas, tudo que eu vivi, ou seja, ali ficou todos os meus pecados, ali ficou todos os meus erros, ali ficou todas as minhas frustrações, traumas, tudo que eu passei na minha vida, tudo que me paralisava, todas as mentiras, medos, tudo ficou ali. E voltou uma folha limpa em branco pra ser escrita. Ai, que foda. Entendeu? Ali eu entendi o porquê que realmente, aquele sentimento de luto das pessoas. Porque realmente estava morrendo alguém. Mas, graças a Deus, pra algo maior. Que eles vinham entender só depois, porque humanamente não tem como explicar as coisas de Deus. Sabe? Não tem como explicar o mundo espiritual, o que é. Porque é muito na contramão do que a gente vive no mundo. É muito na contramão, irmão. É muito louco. Tu começa a ver coisa, viver coisa, eu comecei a ler a Bíblia. É porque, na verdade, eu vejo que isso é para poucos. Por que eu digo que é para poucos? Porque poucas pessoas estão dispostas a se desprender. Sabe? Por exemplo, assim, ó, tu falou, ali morreu. Tudo que eu fiz deu. E muita gente tem essa coisa de se prender, de, não, mas isso aqui, vou continuar, tenho certeza. Porque Exato.
é confiar no escuro, né? Mas é confiar no escuro de alguém que tu sabe que não vai soltar a tua mão. Exato. Mas ainda assim tu tem que dar esse primeiro É muito passo. difícil, porque a gente é muito humano. Uhum. Tipo, não adianta eu falar assim, não, cara, vocês estão viajando. Eu podia falar pra ti, não, é pra todo mundo. Não, não é. A Bíblia fala que muitos serão chamados, mas poucos vão ouvir, né? Poucos entrarão. Por quê? Cara, é algo, como você falou, renunciar a você mesmo todos os dias. Quando eu falo todo dia, irmão. Uhum. Não é porque eu não sei que agora eu não vivo as batalhas da carne. Até hoje. Tenho que escolher Jesus todos os dias. Não é só quando eu escolhi lá e deu. Não, é todo dia. Por isso que muita gente vai e você vê muita gente vivendo de fase, né? Tanto que quando aconteceu isso, cara, eu passava na rua. E aí, Valentim, passou essa fase aí, cara? daí eu falava assim, cara. É que é muito louco, né? Jesus, quando ele tá ensinando os discípulos do que fazer para pregar o evangelho, para dissipar aquilo que ele veio e reformulou tudo. Ele foi o cara, na visão do mundo, rebelde. Uhum. Ele veio contra todas as leis dos fariseus, dos caras que seguiam a velha aliança e tal, porque ele veio para a nova aliança. Então, era muito louco aquilo. Então, ele falava assim, ó, não se preocupa com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo é que vai falar. Não é sobre você. Relaxa. Sobre você não ia conseguir fazer nada. Mas não é. É o Espírito Santo que vai falar. Só vai. E aí, cara, eu tava entregue nisso, né? E o cara falou fase assim, eu podia falar, não, cara, não passou a fase. Uhum. Mas aí na hora eu tive Deus ali, ministrei na vida do cara sem querer. Eu falei, irmão, tu joga videogame? Daí ele joga. Quando tu passa de fase, tu volta? Daí ele não. Eu falei, então, eu passei de fase sim, mas eu tô em outro nível agora. Putz, gostei dessa, vou usar. Essa aí vai estar no corte do Farofado, hein? Ô, Gabriel, essa aí eu vou ter até que falar, porque essa transformação no Rodrigo foi muito louco pra gente naquela época, né? Porque eu acompanhava o Rodrigo desde a época da Woods, né? Comecei a acompanhar o Rodrigo, ia pra show com ele fora, acompanhava o perrengue diário dele. E antes dele anunciar pra todo mundo, ele me comunicou, né? E, mano, eu falei, cara, tu tá louco, cara. É verdade. Eu falei, mano, como assim, velho? Porque a gente já tinha iniciado um projeto no TAG, Quarta Gold, que ele era sócio. Lembro. E toda quarta-feira era ele, a gente ficou durante meses, toda quarta-feira era ele, e mesmo assim eram 600 pessoas lá toda quarta-feira, cara. E eu falei, cara, não tem como, agora chegou a hora que tu vai... Já virou a chave. Ele falou, não, mano. E ele começou a passar pra gente uma firmeza tão grande da escolha que ele tinha tomado, que começou a entrar na minha cabeça. Eu falei, mano, é isso.